Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje eu trouxe para vocês, que estão muitas vezes começando também, fundos base 10. O que é isso, turma, para vocês entenderem? São fundos imobiliários em que a cota varia ali entre R$ 10, tá bom? Então muita gente começa, por quê? Porque tem R$ 10, tem R$ 20. Carol, vale a pena? Vale, tá bom? Amanhã você põe 100, depois tomara que você ponha 1 milhão, tá? Tomara que você ponha muito mais do que eu penso aí, do que eu quero para você. Turma, eu coloquei aqui 3 fundos base 10 que eu gosto bastante, né? Mas tem outros fundos base 10 também que a turma me pergunta e que eu acho bom. Porém, hoje eu trouxe aqui 3 que eu acho bons, tá? Os 3 eu tenho na carteira, aliás, o meu queridinho que tá aqui. E lembrando, né, turma, não é recomendação de compra, tá bom? Veja sempre na sua carteira. E eu sei que muitos de vocês começam com esse fundo base 10. E tá tudo bem, tá ótimo, tá bom? Porque vai gerar efeito bola de neve, você vai criar um hábito de começar com 10, depois 20, tomara que 1 milhão, como eu falei, e assim você vai ter uma belíssima aposentadoria, né, pessoal? Porque a gente vê INSS, esquece, tá, turma? Não dá para confiar só no INSS. Olha tudo que a gente tá vendo e vai piorar, tá bom, gente? Desculpa falar isso, mas vai piorar. Então, pessoal, dá para começar a investir com pouco? Dá. É só para milionário? Não é, tá? É para você, às vezes, que tem aí os seus R$ 20, de repente que sobra e quer entrar na Bolsa de Valores. Então, pessoal, olha só. Eu selecionei aqui fundos que estão com a saúde boa, tá bom? E que os analistas estão comentando que estão de olho aí para 2026. Tudo que eu trago aqui, pessoal, a gente estudou de analistas, tá? A gente pegou carteiras, estudou e foi ver o que eles estão falando, tá bom? E, como eu falo, não é recomendação de compra, certo? Agora fala aqui para mim o seguinte, qual é o fundo base 10 que você tem e você adora na sua carteira? Eu já sei a maioria o que vai ter a resposta. É o primeiro da lista. É o primeiro. Qual é o fundo base 10 que você tem e gosta muito aí na sua carteira? Eu já sei quais são, mas aqui, ó, compartilha, criatura, compartilha aqui embaixo. Qual será que é esse fundo base 10? Comenta aí, tem um preferido meu aqui. E já vamos de cara nele, né? Um fundo que eu amo, adoro. Eu, Carol, tenho carteira, tudo bem, é o KNSC11. Pessoal, esse fundo ele é um fundo de papel. Quem faz a gestão dele é o Grupo Kinea, né? Que é o grupo aí do Banco Itaú. Gestão excelente, para mim é a melhor gestão que tem. E ele é focado em investir em dívidas, né? Em certificados, como a gente fala, em CRIs, de alta qualidade, tá, pessoal? O que eu quero? CRIs bons e que tenha diversificação. Porque eu não posso ter só uma dívida de né? De uma empresa. Então, eu quero ter mais CRIs, diversificar e que sejam bons. E o KNSC traz isso e traz isso com uma excelente gestão, que é a Kinea. Tá bom, gente? Olha só, teve um salto. Ai, que maravilha. No lucro líquido aqui, o fundo registrou um desempenho operacional fantástico, né? Com lucro saltando para 13,8 milhões em dezembro. Ou seja, trouxe também caixa, né? E aí, pessoal, mesmo com esse aumento expressivo que ele teve no lucro, o fundo ele mantém uma reserva, né, estratégica ali de caixa, se ele quiser fazer mudanças, e tem ali 49 milhões de caixa, né, que é uma cerca aí de 4% do patrimônio líquido, ou seja, garante liquidez para se aproveitar aí, se aparecer novas oportunidades que sejam interessantes aí para esse fundo. Carteira high grade, toda vez que a gente fala high grade é porque são dívidas boas, né? São aquelas, o foco continua em operações de baixo risco, né? Então a gente fala que é high grade, né? E também teve aumento de lucro, paga bons dividendos. Eu gosto demais desse fundo, tá, gente? A gente vê aqui a cotação 8,94, abaixo de R$ 10. O rendimento nos últimos 12 meses, 12,75%. Carol, o PVP tá caro, 1,02. Você dificilmente vai ver esse fundo barato. Já esteve, mas ele é muito bom. Muita gente gosta dele, né? Tem liquidez, tem bastante gente para negociar diariamente ali, comprar, vender, de 6,08 milhões. Eu provavelmente não sou a pessoa que vai vender. E olha o que a gente vê nessa curva aqui. Ó,
Renanzinho vai pôr para a gente aqui. Olha a subida que tem a cotação ajustada desse fundo. Bom, turma, como a gente falou, é um fundo de papel. 1,20% a taxa de administração, tem quase 248 mil cotistas. Ó, pagou um último rendimento, sim, de 0,09 por cota e tem um valor grande patrimonial, que é de 1,78 bilhão. Tá bom, turma? A gente vê aqui o pagamento, essas barrinhas aqui muito, sempre remunerando os cotistas, que é importante, né? Agora, num bom momento, a gente fala em fundo de papel, e nos últimos 5 anos a gente vê aqui um dividendo de médio de 12,35%. Descendo aqui, pessoal, eu vou falar de um outro fundo que eu sei que vocês gostam muito, tá? E que eu chuto que a maioria vai falar aqui que tem, e o Renan também, que é o MXRF11, né, pessoal? Base 10. A gente vai falar do MXRF11. Pessoal, dispensa comentários. Tem muita gente que fala assim pra mim, tá valendo a pena comprar? Pra mim, não, tá, turma? Ele tá acima de 1 e ele tá caro. Já esteve barato, né? A gente viu ele a 0,97, aí valeria a pena. Quando tava aquela festa lá dos fundos imobiliários. Agora, pessoal, ele continua sendo um fundo imobiliário mais popular. É um número que tem mais, é o fundo que tem maior número de cotistas, né? Ele é um fundo que investe em 3 imóveis ali, né? Mas majoritariamente em CRIs, tá bom? E, pessoal, ele também tem cotas de outros fundos. São bons, o que dá ali uma dinâmica de ganho muito interessante também para o portfólio. Pessoal, a estratégia dele para 2026 segue focado em manter uma boa carteira de crédito, isso é muito importante, pulverizada e com foco em ativos de baixo risco, tá bom? Garantindo previsibilidade, que é o que nós, cotistas, queremos, né? Previsibilidade de pagamento ali de dividendo. Esse fundo ele está conseguindo entregar dividendos muito consistentes, tá, gente? Girando aí na casa dos 10 a 11 centavos por cota, né? O que representa um retorno mensal excelente frente ao valor da cotação que ele tem. Agora, uma coisa que chama muita atenção nesse fundo é a gestão, né, ativa. Ou seja, aquilo que eu falei, né? Tá aproveitando a inflação, que tá alta, né? E tá aproveitando esses juros também altos. Ou seja, pode fazer ali mudanças no fundo, porque tem uma gestão ativa e ativamente o gestor pode aproveitar essas oportunidades. E sabe fazer isso, sabe fazer bem, né? Aí a gente vê a liquidez, que é absurda, ou seja, tem muita gente que tem essa cota, né? Quem quiser vender no dia, quem quiser comprar, tem gente para vender, para comprar. E aí a gente vê aqui, ele é gigante, né? Ele é ágil, ele é seguro. É o que a gente vê, né? A cotação hoje, 9,67, abaixo de 10. Pagou um rendimento bom, ali de 12,20% nos últimos 12 meses. Olha aqui o PVP 1,03, como eu falei, PVP a gente leva a risca, acima de 1 a gente fala que é caro, então é 1,03. Olha essa liquidez diária, 18,87 milhões, Renan. Liquidez diária excelente. Absurdo. E subindo 22,25%. Ó, o Renanzinho vai colocar aqui pra gente, ó a cotação ajustada como sobe, né? E aí, pessoal, vem aqui, como eu falei, ele tem 3 imóveis, tá? Se eu não me engano, eu vou falar aqui mais para baixo. A taxa de administração 0,90. Ele tem aqui, ó, 1.357.616 número de cotistas. E olha só, né? Pagou um último rendimento de 10 centavos por cota e tem um valor patrimonial aí de 4,33 bilhões de reais. A gente vê a barra azul, né, dos cotistas aqui, sempre remunerando, isso é ótimo. Nos últimos 5 anos paga aí 11,69%. E olha só, né, o que eu falei aqui, ele investe em CRI, 75,73%, em outros fundos imobiliários, 12,56%, LCI em renda fixa, 1,72%, aproveitando essa oportunidade, né, que a gente está vendo na renda fixa alta, a Selic e a CDI alto,
e outros 9,99%. Pessoal, se eu não me engano, esse fundo ele tem 3 imóveis, tá? Se eu não me engano, mas ele é um baita fundo aqui de base 10, tá? Então, e ele é muito falado. E aí eu vou perguntar, você tem MXRF11 na sua carteira? Tem. Você tem? Tem. Eu também tenho. Todo mundo tem. Você aí, criatura, comenta aqui embaixo. Você tem esse MXRF11 na sua carteira? Nós queremos saber. Se investe em fundo, tem MX. Tem. Provavelmente tem. Certeza. E aí, pessoal, a gente vai falar de um fundo que está sendo muito comentado atualmente. Tem uma gestão muito boa. Inclusive, a gente pode deixar aqui para o pessoal ver? Pode. A gente fez aqui uma entrevista exclusiva com os gestores do Gary 11, tá, pessoal? Ele tem sido polêmico aí nas últimas semanas. Pessoal, o mercado ficou assustado com as mudanças de gestão, né? Principalmente porque eles agora podem aprovar em assembleia a possibilidade de investir ali em ativos com conflito de interesse. Ou seja, né, comprar imóveis ou papéis de partes relacionadas à própria gestora. E aí o pessoal ficou assustado. Fica, putz, será que não vai ter problema? Né? Isso somado a uma autorização para aumentar muito o capital do fundo, que pode aumentar, pode fazer essas compras. Gerou medo aí nos cotistas. Pessoal, os gestores do Gary 11 estão atentos. Eles sabem o que estão fazendo. Eu não acho que é hora de vender, tá? O Gary 11 acompanha, é um fundo bom. Os gestores são inteligentíssimos, acompanha o que está acontecendo. E eu não acho, é um movimento mais agressivo? É, mas eu não acho que ele é um fundo que está desesperador, com medo, vou vender. Continua com bons indicadores, né? Ele ali, o fundo continua com uma máquina, né? Ele mantém a vacância zero e uma carteira de inquilinos de primeira linha, né, pessoal? Focado ali em renda urbana, que eu gosto muito, e logística. Então, ele tem feito uma reciclagem de portfólio, ou seja, tirando o que eles não gostam e colocando o que eles gostam ali dentro. Venderam ativos maduros, realmente sim, para pagar dívidas, né? Reduzir a alavancagem, que é importante, o que deixa aí mais leve, porque a gente não quer muita alavancagem. Ninguém gosta de muita alavancagem, nada. Pô, dívida alta, ninguém quer. Então, eles foram lá financeiramente para atravessar 2026 e para deixar o fundo mais leve. Principal, o dividendo não parou, tá, turma? Ele continua pagando, mesmo com essa volatilidade de cota, ele continua entregando aí na faixa de 8 centavos e meio por mês, certo? Olha lá, vamos dar uma olhadinha? 8,58 a cotação, a gente vê aqui no Investidor 10 hoje. O Gary 11 entregou um rendimento nos últimos 12 meses de 11,61%. Olha o PVP dele, tá barato, tá 0,92. E a liquidez absurda, 16,48 milhões. Tem muita liquidez diária. Por isso que eu não me preocupo tanto, tá? Tem muita gente aqui. Não acho que o Gary 11 tá de olho fechado, tá, gente? E variando para cima mesmo com a queda do PVP, tá variando 22% aproximadamente. A gente vê aqui, ó, a cotação, ela desce aqui, mas ela já sobe. Ela tem uma descida, ele cai aqui, né? Tá vendo essa queda? É a queda que a gente vem falando, por quê, né? Explicando o motivo. E acredito que vai subir daqui a pouco. Ele tem uma taxa de administração de 0,94, 446.250 cotistas. A vacância está em zero. A gente tem aqui 2,70 bilhões de reais e pagou aí um último rendimento de 0,08 centavos por cota. A gente vê aqui as barrinhas azuis, olha, sempre remunerando os cotistas. A barra linear, né? Mesmo com essas mudanças, enfim, que as pessoas ficam assustadas, o que fazer, o que não fazer. E eu sempre falo, pessoal, fundo imobiliário é para longo prazo, né? Olha lá, né? Sempre fazendo o pagamento para os cotistas. E aí a gente vê aqui, são 14 ativos em São Paulo, a gente vê Bahia 4, a gente vê Rio Grande do Sul, Paraíba, a gente vê muito, bem colorido,
que é legal, né? A gente vê que é um multimóvel e com vários inquilinos bons, né, gente? Que é importante para a gente olhar também para o fundo. A gente tem aqui, ó, Pão de Açúcar Angélica, em São Paulo, Pão de Açúcar Sabará, Pão de Açúcar Santo André. O Pão de Açúcar é caro, eu não faço compra lá, mas eu sei que tem muita gente que faz, né? Muita gente que tem grana vai no Pão de Açúcar, a qualidade é muito boa do mercado. Tem aqui Grupo Mateus, Mateus Jacobina, tem bastante inquilino bom, Carrefour, Almanar em Jandira, né? Então tem renda urbana, tem bastante, né? Bem focado ali na área alimentícia, né? E que eu gosto muito, porque todo mundo precisa se alimentar, né? Tem aqui, ó, 2,70 bilhões, como eu falei, de patrimônio. Então, para mim, um patrimônio alto. Turma, aí vocês vão me perguntar, Carol, você está vendendo Gary 11? Você acha que é a hora de vender por todas essas polêmicas? Não, turma, não acho, tá? Não acho que é assustador, não acho que o Gary 11 está fazendo um movimento errado. Conversando com os gestores, a gente vê que eles têm uma boa estrutura, uma boa visão do mercado, sabem o que vão fazer, então eu não acho, turma, que há um motivo para se desesperar, tá bom? E aí, antes de acabar o vídeo, eu queria pedir o seu like, viu, criatura? Dá o like, a gente fica aqui horas e horas estudando, como forma de gratidão. Não custa nada, dá o like, né, Renanzinho? De graça, e ainda você sai informado das últimas notícias de investimento. Exatamente. Sai educado para ganhar dinheiro. Sai ganhar, porque a gente só quer que você ganhe dinheiro, não é para gastar, é para ganhar. Mas gasta na viagenzinha com a esposa, com os filhos, mas também pensa na aposentadoria. Certo, meus amores? Então dá o seu like, vocês ajudam muito a gente. Vem aqui também, se inscreve no canal. Se você não tiver inscrito, já dá uma olhada e ativa o sino para novos vídeos. Tá certo? Eu sempre falo, voa Brasil. Ó, quem investe futuro agradece, de olho no lance. Um beijo de luz e principal. Fiquem com Deus.